Olá, você sabe o que é FGTS? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? Tem dúvidas? Vamos saná-las hoje? Eu me chamo Claudinei Jung e o assunto de hoje é FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Você que é trabalhador, trabalhadora, tem lá no seu holerite, no seu recibo de pagamento mensal, um valor todos os meses referente ao FGTS. Se você calcular, ele é 8% da sua renda mensal, da sua remuneração. O seu salário base mais os adicionais compõem a sua remuneração. Pode ser adicional de hora extra, de insalubridade, de periculosidade, adicional noturno. Isso compõe a base de cálculo do FGTS mensal, que o seu patrão, o seu empregador, tem que recolher junto à Caixa Econômica Federal. Uma questão importante é uma dúvida que surge. O FGTS é descontado da sua remuneração, do seu salário? Não. O FGTS não é descontado do salário. O FGTS é um valor que o patrão, o empregador, deposita numa conta junto à Caixa Econômica Federal, de 8% sobre a sua remuneração mensal. Isso não é descontado. O que desconta do salário é o INSS, a contribuição previdenciária. Uma parte o empregado tem que pagar da contribuição previdenciária e outra o patrão. A parte do empregado é descontada da remuneração. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não é descontado. E para onde vai esse valor do Fundo de Garantia? Esse valor vai para uma conta vinculada ao seu PIS ou seu CPF agora, junto à Caixa Econômica Federal. O agente arrecadador do Fundo de Garantia é a Caixa Econômica Federal, enquanto que o Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, é quem gere, quem administra esses recursos. E esse valor do FGTS depositado de todos os trabalhadores compõe então o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vai fazer políticas públicas de ajuda então aos trabalhadores, como por exemplo pagar o seguro-desemprego, como por exemplo o uso do Fundo de Garantia para financiamento da casa própria. São exemplos de uso desse valor que está lá no fundo de todos os trabalhadores para um retorno para essas pessoas que trabalham, e então o Fundo de Amparo ao Trabalhador que gere isso. E essa conta, chamada conta vinculada, ela fica no seu nome junto à Caixa Econômica Federal, e você pode consultar então o extrato. Então, como saber quanto de fundo de garantia eu tenho depositado? Como saber se a empresa está recolhendo corretamente? Você tem que se dirigir à Caixa Econômica Federal, ou pessoalmente, ou através do aplicativo no celular, ou através do acesso pela internet num computador. E lá você tem acesso ao seu extrato do FGTS. E você vai conferir então mês a mês se estão todos os depósitos. Então você vai pegar o seu salário, calcular 8%, vai dar um valor X e ver se a empresa depositou de cada mês. Se ela não depositou, vai estar faltando os meses. Se ela depositou em atraso, vai estar constando o depósito em atraso do mês tal com o respectivo valor depositado. Então você pode conferir. E se você tiver só o saldo do Fundo de Garantia, não tiver o extrato do Fundo de Garantia em mãos, como é que confere? Você pode fazer um cálculo simples. O Fundo de Garantia ele é 8% sobre a remuneração mensal. Se multiplicar por 12 meses do ano, vai dar próximo de 100% de um salário seu. Então você vai ter que ter na sua conta vinculada, depositado, o equivalente a um salário, em média, em torno de um salário por ano trabalhado. E o que é esse fundo de garantia? De onde surgiu isso? Bom, o fundo de garantia, como o próprio nome diz, é um fundo para
o trabalhador, quando na sua demissão, ter um valor, como se fosse uma poupança. Ele é idêntico a uma poupança, na verdade, e tem rendimento também atrelado. Então, e tem correção e juros, igual a poupança. A diferença é que não é você que paga, é o empregador, o patrão que paga. Mas é uma poupança onde o trabalhador, você vai guardando todos os meses um pouco do que você ganha, para quando numa demissão você estar amparado. Você ter um valor então para comprar alguma coisa, para sobreviver um tempo. Então o surgimento do Fundo de Garantia se deu na década de 60 já, com essa ideia de ter uma ajuda o trabalhador. E foi indo numa forma onde criou-se uma estabilidade empresarial, uma estabilidade para o trabalhador, onde a pessoa que tivesse 10 anos de empresa ela não poderia ser demitida. Então havia, ou você optava por recolher o fundo de garantia, ou você tinha estabilidade decenal, que está na consolidação das leis do trabalho, a previsão da estabilidade decenal. 10 anos de trabalho, não poderia ser demitido, tinha essa estabilidade, e se fosse demitido, o empregador tinha que pagar uma indenização. Pois bem, se você tiver uma carteira de trabalho daquelas mais antigas, você vai poder olhar no meio dela, vai estar escrito opção do FGTS. Ali você exercia o direito de optar entre ou a estabilidade ou o depósito mensal do FGTS. Com a Constituição Federal de 1988, o FGTS se tornou obrigatório. Então aquela parte da carteira de trabalho que tem lá a opção ainda, ela não tem mais validade prática. O legislador, então, em 1988, tornou obrigatório o recolhimento do FGTS. Então o patrão agora, desde 1988 até agora, é obrigado a recolher todos os meses do empregado seletista, não do servidor público estatutário, mas do empregado seletista, empresa privada ou empresa pública que tenha empregado seletista. O patrão é obrigado a recolher os 8% todos os meses, desde 1988. E a Lei 8.036, de 1990, regulamentou esse direito do FGTS. Inclusive, a lei trouxe a previsão de movimentação do FGTS, algo que interessa muito, não é? Quando que se movimenta o FGTS? Movimentação quer dizer saque. Você movimenta para usar, ou para sacar o dinheiro, ou para algum fim específico que você vai se beneficiar desse valor depositado na sua conta vinculada. Então, lá na Lei 8.036 está previsto várias formas de você movimentar o seu FGTS. Uma das formas é dispensa, demissão sem justa causa. O empregador demite o empregado, demite você do emprego, ele tem que pagar uma multa de 40%, que é a chamada indenização do fundo de garantia, 40% sobre o saldo que está lá depositado, e você saca então o fundo de garantia, o saldo mais a multa. É uma das hipóteses de movimentação do fundo de garantia. Outra hipótese, ficar mais de 3 anos sem anotar a carteira. Você pode sacar os atrasados. Apesar que houve aí desde a época do Michel Temer, presidente, teve liberações desses valores atrasados. Mas é outra opção. Você ficar 3 anos sem registrar. Outra opção, compra de imóvel, compra da casa própria. Você pode usar o fundo de garantia depositado para a compra da casa própria. Então, se você tem um valor X lá, você pode dar de entrada na aquisição do seu imóvel, aquisição de um terreno para construir, pelo sistema financeiro habitacional. E se eu estou trabalhando, usei o meu fundo de garantia depositado, continuo trabalhando.
e todo mês o meu patrão vai depositar mais um valor. Quando chegar um valor X que você quiser usar, você pode ir lá e usar para pagar mais uma parte, abater um financiamento do seu imóvel, da sua casa própria. Então você pode continuar usando esse fundo de garantia durante os depósitos também. Outra opção de saque é quando o trabalhador é acometido com uma neoplasia maligna. O que é isso? Um câncer. Trabalhador acometido com uma doença terminal ou com um câncer pode sacar o FGTS para uso próprio. Outra alternativa, uso emergencial. Criou-se uma lei que previu o uso emergencial do Fundo de Garantia quando de catástrofes. Alguns anos atrás houve uns desastres naturais e criou-se essa lei, então prevendo que em momentos de estado de emergência pudesse o trabalhador sacar esse valor para o seu proveito e usar então o depósito do FGTS, os valores depositados. Esse é o embasamento que hoje está sendo usado em decorrência da pandemia do coronavírus. É um estado de emergência, então é uma hipótese de saque do Fundo de Garantia e está sendo usado este argumento para a liberação do Fundo de Garantia por alguns juízes trabalhistas ou juízes federais, para que o trabalhador use o seu fundo de garantia depositado, então, por causa do estado de emergência do coronavírus. É uma tese jurídica que está sendo usada para a liberação antecipada, então, do fundo de garantia. São hipóteses que a lei trouxe, prevendo, então, formas de você sacar o seu fundo de garantia, que está lá depositada a sua poupança, sua caderneta de poupança, né? Que o empregador é obrigado a pagar todos os meses. Compreendido sobre o fundo de garantia? Tiver mais alguma dúvida, pode mandar para nós. Ok? Muito obrigado por ficar conosco e até a próxima.